Salve, salve! Muito bom dia! Estamos começando aqui pela PAN, mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 17 de julho de 2018. Sejam bem-vindos. A ajuda que eu pedi, adeus. Bispo e prefeito em um só corpo, Marcelo Crivella, é proibido de usar a máquina pública do Rio de Janeiro para beneficiar grupos religiosos. Horror no parque. O que exatamente aconteceu com o turista que morreu em consequência de um acidente no Beach Park, na Grande Fortaleza, hein? Já já a gente traz a resposta. Ódio ao Poetinha, em show intimista em São Paulo, o cantor Rael canta Vinícius de Moraes. É ele, Rael, o nosso convidado desta manhã. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está só começando e você é o nosso convidado de camarote. Fica com a gente até às 11h30, seguimos por aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. E aí, animada? Eu tô sempre muito animada, sempre, né? É uma grande animação. Vamos para a nossa hash. Olha, Edgar, você sabe que a gente tem um saque aqui, tem mais de 50 pessoas que atendem os pedidos dos nossos ouvintes. São milhões de observações diárias e entre elas muitos elogios, muita gente que curte um quadro especial, que a gente tem muito carinho aqui nesse programa, que é o Não Convide para a Mesma Festa. Aliás, hoje a gente tem uma edição explosiva, né? De um episódio aí que tá acontecendo entre o Naldo Bene e o Léo Dias. Eu vou contar depois pra vocês aí todos os detalhes dessa história. Mas a gente quer uma ajuda do pessoal do Twitter pra que a gente consiga organizar festas felizes, entendeu? Quem são as pessoas que não podem estar juntas nesses grandes eventos? Vamos ajudar os promotores de todo o Brasil a organizarem festas felizes com a hashtag Não Convide para a Mesma Festa. Vale aquele gif, vale aquele meme, vale aquela foto, vale algum segredo que você quer divulgar aqui no Twitter? Cuidado, Se né? convidar, dá ruim. É, aquele de... pessoal que assim, quando se encontra, não dá certo, Tira sabe? o clima. É, ou Tá. você convida um... ou você convida outro. Gera Juntos um constrangimento. Não dá. Exatamente. Hashtag Não Convide para a Mesma Festa. Estamos esperando a participação de vocês. Os tweets de todos os ouvintes aqui comentando o programa também fazem parte da nossa transmissão. E se a gente for para os assuntos mais comentados do país, tem prêmio. E aqui no WhatsApp a pergunta é a mesma, ó. Entra aí no nosso WhatsApp, é o 931171009, 11 é o nosso prefixo. Diz aí quais as duas pessoas que não poderiam ser convidadas para a mesma festa de jeito nenhum. Justifique a sua resposta, tá bom? Se souber também o que rolou aí com o Naldo Bene e o jornalista Léo Dias, pode comentar também, tá? Chama de jornalista de fofoca. Estamos esperando mensagens 11 931 171009. No mais, você acompanha o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br e também pelo nosso canal no YouTube. É o youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos no Instagram, também no Facebook com conteúdo extra. Passe de nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. O Morning Show tá só começando, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. E vamos com Caio Rocha logo de cara. Bom dia, Caio. Fala, Edgar, tudo bem? Vamos lá, olha, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é bispo, licenciado da Igreja Universal, sofreu nessa segunda-feira 2 derrotas na justiça. Foi proibido de usar a máquina pública para beneficiar grupos religiosos e teve bloqueados aí 3 milhões de reais. Mas, Caio, se você tiver alguma questão, fala com a Márcia. A Márcia é quem? A Márcia é a assessora. Ela resolve. Então eu vou começar. É chato discordar dos colegas, né? Você foi no culto a semana passada? Não, o bispo tá até chateado comigo, eu não fui ainda. Então vai pro fim da fila. Ô, Edgar, você tá errado. Você falou o bispo licenciado. Era pra ele ser. Não é. Continua atuando. Por quê? O que tá acontecendo? Na semana passada a gente viu, houve a denúncia do Jornal Globo do bispo Marcelo Crivella em reunião com o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, tal, falando assim, olha, você que precisa de alguma ajudinha, uma cirurgia de catarata, isenção no IPTU,
fala com a Márcia, que é a assessora dele. Só que o jornal Folha de São Paulo também traz um levantamento muito bacana na edição de hoje, que é o seguinte, sem a Márcia, as pessoas esperam até, me fugiu agora a quantidade de dias, 290 dias, ou seja, Sim, é mas mês com a pra Marcinha caramba. 2 semanas. 2 semanas, de 10 a 15 dias para fazer uma cirurgia Isso ou aí. então ter ali a sua isenção no IPTU. Agora, sem a Márcia, você demora, como qualquer pobre cidadão, quase um ano aí para fazer sua cirurgia de catarata, isso no município do Rio de Janeiro. Houve essa denúncia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça pedindo que o Crivella respondesse por isso, porque é uma improbidade administrativa. Na manhã de ontem, dessa segunda-feira, a Justiça aceitou essa denúncia do Ministério Público do Rio e restringiu, limitou os poderes aí do bispo Marcelo Crivella. Isso ontem de manhã, em torno da denúncia da cirurgia de catarata. No fim da tarde saiu uma outra decisão da Justiça também, por conta de denúncia do Ministério Público, só que não agora do Crivella prefeito, ainda bispo, mas ele se diz um bispo licenciado para exercer só o mandato de prefeito. Agora, em torno do momento que ele era, entre 2012 e 2014, ministro da Pesca. A Justiça bloqueou dele e de mais 8 pessoas mais de 3 milhões de reais. Isso porque, enquanto estava à frente do Ministério da Pesca, o Marcelo Crivella, ele pediu algumas obras no prédio do Ministério da Pesca, que hoje está agregado ao Ministério do Esporte. Obras do quê? Coloca a porta nova, troca a janela, instala um insufilme aqui no vidro. O bispo Marcelo Crivella achou que isso era muito importante e fundamental e indispensável à época, entre 2012 e 2014. Veja, em 2014 o Brasil já estava ali na crise. Bom, essas obras foram feitas, foram gastos quase R$500 milhão, mas esse bloqueio de mais de 3 milhões, 3.156 mil reais do Crivella e de outras 8 pessoas que estavam também prestando serviço ao Ministério da Pesca, corresponde ao valor reajustado. Esse bloqueio foi feito em torno da época que ele era ministro da Pesca, isso para garantir o ressarcimento total ao erário. O Marcelo Crivella ainda não está condenado nesse processo, mas por questões de segurança a Justiça acatou. Agora o bispo Marcelo Crivella está se complicando muito porque ele foi flagrado nesse papo de fala com a Márcia e agora esse bloqueio de bens, e ele vai comprando brigas após brigas, porque em torno dessa decisão da Justiça, claro, a imprensa procurou o prefeito do Rio de Janeiro e falou o seguinte... deu a posição dele em torno do caso. Ele falou, olha, é importante ressaltar que esses contratos para as obras, eles foram cancelados antes mesmo da Controladoria Geral da União se manifestar. Então a gente é inocente nesse caso. Mas cabe aqui ressaltar, isso tudo nas palavras do Marcelo Crivella numa nota oficial, cabe ressaltar que não cabe a um ministro do Estado a fiscalização de contratos. Ou seja, como quem diz, pô, esse cara tá metendo bedelho onde ele nem foi chamado, a gente fazia o que queria e tal. Então o Marcelo Crivella, ele vai comprando essas brigas, ele só vai irritando mais Ministério Público, Justiça e tal. Caso o Marcelo Crivella descumpra na decisão da manhã de ontem, ou seja, não pode mais usar a máquina pública para falar com os fiéis e tal, que isso é óbvio, mas precisou de uma decisão da Justiça. Marcelo Crivella pode perder aí até o mandato de prefeito. Olha, eu ontem, aliás, enquanto você falava, eu me lembrei de uma entrevista excelente que o jornalista Roberto Cabrini fez com exatamente uma exclusiva com o Crivella. E reuniões dentro da prefeitura, da sede da prefeitura do Rio de Janeiro, com integrantes da Igreja Universal, onde ele, aliás, disse essa frase, né, para as pessoas ali. A defesa que ele faz, né, para essa atitude, é que ele fala, não, a Márcia é uma funcionária pública, como eu sou um funcionário público, e ela, na verdade, eu quis dizer como uma facilitadora, né, para as pessoas se inscreverem, porque muitas vezes as pessoas são velhinhas para fazer cirurgias de catarata e não tem a informação, e a Marcinha, então, a ajudaria e tal. Ah, é isso? Então, quer dizer, que susto! Quando, na ocasião, a gente julgando. O Cabrini fala, mas espera aí, isso é dentro de um projeto que deveria estar no portal da prefeitura, onde
onde todos, né, tivessem o mesmo o acesso e o mesmo essa informação, direito inclusive, a essa né? informação, inclusive, né? Agora, a defesa que ele faz é uma defesa que é da boca dele mesmo, né? Quer dizer, fica evidente através dos atos que ele fez, né, ali da fala gravada por um jornalista presente nessa reunião, que ele estava nitidamente favorecendo as pessoas do grupo religioso dele. Vou colocar o Joel aqui na roda, o Joel Pinheiro da Fonseca, que é o novo integrante aqui da bancada do Morning Show, mestre em filosofia, colunista da Folha de São Paulo e da revista Exame também, para falar sobre essa questão, esse perigo, né, Joel, de misturar religião com política. O que você pode dizer a respeito especificamente dessa atuação do Crivella, desse caso específico? É engraçado, né, Edgar? Quando a gente pensa em mistura de religião e política, a gente muitas vezes vai pro lado ideológico da coisa, né? Porque o pastor vai ser contra o aborto ou contra o casamento gay, 1 milhão de pautas que surgem. Aqui não tinha nada disso, né? Aqui é uma mistura de religião e política no plano fisiológico, né? É você ajudar a sua igreja, você ajudar o grupo ao qual você pertence para ter benefícios antes, para passar na frente na fila da catarata, conseguir uma isenção fiscal com mais facilidade. Do IPTU, no caso, IPTU, né? das sedes dos templos, né? Das igrejas. Exato, né? exato. E quer dizer, é uma coisa perigosíssima para nossa sociedade, né? Não que só as religiões façam isso, né? Porque é algo que partido político, você vai ver, pode estar fazendo a mesma coisa, grupos profissionais podem estar fazendo a mesma coisa, mas é isso, essa ideia de que quando a gente chega no Estado, quando a gente chega no poder, aquilo virá nosso, vira do nosso grupo, né? E a gente vai se beneficiar. E infelizmente o que a gente vê no Brasil é que a religião também é usada para isso, né? Contra, imagino, tudo que a religião pregue, mas e aí? Na hora H, Exato. Eles fazem. Exatamente. Eu tenho a impressão que se descobrirem que no Brasil você bater palma agrada as outras pessoas e te traz voto, as pessoas vão começar a usar isso. Ou seja, a minha leitura não é que o Marcelo Crivella esteja preocupado com os fiéis da Igreja Universal, esteja preocupado. Marcelo Crivella nitidamente não estava muito afim de ser prefeito, ele não gosta de falar, ele não gosta de se colocar como prefeito, não gosta de conversar com a imprensa no Rio de Janeiro, mas ele está ali para atender um pedido do PRB que responde a quem? A Igreja Universal do Reino de Deus. A quem? Ao tio dele, Edir Macedo. Ele é sobrinho do Edir Macedo. Só que com isso o Edir Macedo vai conglomerando poder para dentro dele. Ele tem a segunda maior emissora de TV do país, ele tem agora a prefeitura da segunda maior cidade do Brasil e daí por diante, vai agregando poder. Com isso ele está fazendo o quê? Uma troca de votos. Ah, você quer uma cirurgia de catarata? Tá, vote em mim. E vai distribuindo para sempre se perpetuar no poder. Já houve na tentativa das eleições de 2012 colocar o repórter do Povo, esqueci o nome dele agora, Celso Russomano na prefeitura de São Paulo, e assim são as tentativas de chegar ao poder pleno. Ainda não aconteceu porque tem pouco tempo PRB e tal, mas isso são tentativas de manter sempre perpetuar no poder, como a Globo tem com o poder de comunicação e daí por diante. E o pior é a cara de pau, né? Porque fala uma coisa dessa, uma reunião dessas, num país sério, a pessoa imediatamente, não sei nem se precisa do impeachment, vai renunciar porque é insustentável, né? Aqui não. Não, na verdade a Márcia queria ajudar os idosos, não tinha nada disso. Não. É difícil acreditar, né? Como esse jogo é sujo, ainda nessa edição do Morning Show a gente vai ver outras demonstrações claras de que os partidos querem só se perpetuar no poder, custe o que custar, mas isso é mais pra frente. Aqui a gente falou dessa conjuntura, né, da questão dos favorecimentos, vamos falar do que vem pelo futuro aí, do que vem pela frente, porque esses próximos dias, né, a gente tem aí pela frente dias de extrema importância que vão definir esses contornos da corrida presidencial aí. Tem as convenções partidárias, Caio, aí pela frente, o cenário é totalmente indefinido, gente renunciando à pré-candidatura, partidos com uma indefinição ainda muito grande com relação a que lado seguir, a quem apoiar, o Centrão tentando se reunir em torno de um nome apenas, mas com dificuldades ainda, mas o fato é que mais dia, menos dia, essas definições vão ter que acontecer para chegar com um mínimo de clareza para o eleitor poder chegar no dia da eleição votando, pelo menos com alguma consciência, né? Esse assunto é bastante interessante justamente para a gente ver o que eu acabei de afirmar, né? Vamos nos perpetuar no poder, custe o que custar. Enfim, essa semana começam as convenções, que são o quê? São os delegados dos partidos, são os aliados, os filiados, se reunindo para falar, tudo bem, quem que vai ser nosso candidato?
quem que a gente vai apoiar, como é que vai ser e tal. E começam as reuniões. Na quinta-feira tem a convenção do PSB, que está sendo bastante disputado, principalmente por Ciro e por Lula, pelo PT, porque naturalmente há um apoio para a esquerda. O PSB, naturalmente, historicamente, apoia o Lula. Só que há toda uma indefinição. O Lula ele caiu na ficha limpa, na lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato, mas ele ainda está no discurso do PT, ou seja, o PT ainda insiste que não, é o nosso candidato, a gente vai dar um jeito e tal, então ninguém fica sabendo, mas o PT vai ter um plano B? Não vai, e o Lula, infelizmente, muito contra meu gosto, ele ainda tem um poder nas eleições, porque o cenário é um com Lula, o cenário é outro sem Lula, o cenário é um com Lula preso, o cenário é outro com Lula solto. O Lula preso, naturalmente o PSB deve virar e falar, olha, quinta-feira não vai ter mais jeito, vamos apoiar o Ciro Gomes. Com o Lula solto, porém ainda inelegível, já é um outro cenário, porque ele pode virar e começar a fazer palanque para um outro candidato, ou seja, esse outro candidato teria as fortes chances, segundo as pesquisas que a gente vem vendo, de ir para o segundo turno. Isso já traz de volta o PSB para indefinição. Pô, mas aí a gente vai com o candidato do Lula ou a gente vai com o Ciro? Sim. O Ciro Gomes do PDT, ele tem bastante interesse no apoio do PSB, porque há os cálculos em torno de quê? Tempo de televisão. A gente tem aí Twitter, a gente tem YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem... Mas a TV ainda é o veículo mais importante, ainda é a joia da coroa para os candidatos, para os partidos políticos. O cálculo que se faz é, como é que funciona a distribuição de tempo de TV? 90% do tempo tem que ser distribuído para os partidos de acordo com aquilo que você tem mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Deputado federal, quanto mais seu partido tem, mais tempo de TV você tem. Os outros 10% são divididos de forma igual para todos os partidos. O PDT do Ciro Gomes sozinho tem em torno de 5% de tempo de TV. Com o apoio do PSB, se estima que subiria para 10%. Por isso, brilha muito os olhos do Ciro Gomes, que quer fechar com quem for em troca de tempo de TV, que é em troca de mais chances de ir para o segundo turno e mais chances de colocar aí na presidência da República. O PT sozinho tem pouco mais de 10% de tempo de TV. Chega a 20% com o apoio do PSB. Se deixar de ter essa indefinição aí na quinta-feira, na convenção da quinta-feira. Estrategicamente, o PDT do Ciro Gomes deixou para fazer a convenção dele na sexta-feira, um dia depois do PSDB. Não é coincidência, é tudo cálculo, é tudo estratégia. Outro partido que também está sendo bastante disputado pelos candidatos é o Partido da República, o PR. Também em torno de tempo de TV. Agora, meu caro ouvinte do Jovem Pan Morning Show, você que está no seu carro, preste atenção nessa manobra. O PR está indefinido entre dois candidatos. Entre o Lula, entre apoiar o PT e apoiar o PSL de Jair Bolsonaro. Que um não tem nada a ver com o outro. Bolsonaro é extremamente conservador e aqui no Brasil considerado um candidato de direita, ou até extrema direita, como queiram colocar. E o PT tem a defesa das agendas de esquerda. Agora você fala, mas como assim? Então não tem questão de ideologia, tem questão de puro interesse. Claro. E por trás disso, o apoio ao PT vai na contramão do que votou em 2016. É uma luta sem regra. Votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, tem alguma questão ideológica numa coisa dessas? É bem esquizofrênico, né? Olha, ô Joel, o que se observa é um pessimismo, é um desalento com relação a essa próxima eleição, né? Esse processo eleitoral todo aí. Você vê alguma luz no fim do túnel? O que você poderia dizer pra gente nesse aglomerado de siglas que totalmente indefinidas e muitas vezes incoerentes, se você for olhar o ideal do partido? As ali, ideias, né? Tudo pelas ideias. Exatamente. Olha, eu entendo, as pessoas estão fartas desta velha política, que é uma negociação apenas por interesse, né? Apenas para se aproximar do poder. E quando isso vem junto da corrupção, então, daí a gente tem esse caldo aí de que lega para o nosso Brasil, para o nosso país, esse atraso que a gente está vivenciando. Agora, deixa eu dar uma nota polêmica aqui. Eu acho que é melhor a gente ter um tipo de negociação política, desde que não envolva corrupção. Essa é a nossa luta, né? Acabar com a corrupção. Mas fora disso, essa negociação que a gente está vendo agora, por exemplo, tem o seu lado bom também, porque ela modera um pouco os radicalismos dos dois lados, né? O PT, para governar, precisou do PMDB.
Ou vai precisar do MDB agora, quem quiser governar vai precisar dele. O PR pode ir para um lado mais à esquerda, para um lado mais à direita. Isso, por um lado, mostra como, de fato, a ideologia não está dando as cartas, né? Mas, por outro, vai ser uma força de moderação para quem estiver no poder. Vai ter que governar com gente de centro. Mas, João, não é isso que a gente teve até agora? Você começou falando, velha política e tal. Não é isso que a gente tem até agora? A gente tem, na teoria, essa coalizão dos partidos, nesse presidencialismo que a gente tem aqui, ela serve para você juntar forças de frentes distintas, em torno de um movimento por uma nação. Quer dizer, embora a reforma política não tenha acontecido a contento ainda, como deveria acontecer, eu, como eleitor, tô falando, tá? Eu imagino que os partidos vão se organizando a partir dessa nova ordem vinda de um desejo da população. Não de que está explícito nas regras, né, para a próxima eleição. Eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Quer dizer, não é meio que um contrassenso, não é meio ir contra uma vontade que se detecta no eleitorado brasileiro? O problema é se essa vontade ela está passando por um desejo de melhorar a política, e daí a gente está meio decepcionado, né? Cadê as grandes opções de renovação? Estão lutando muito, está muito difícil de surgirem. Ou se esse desejo que às vezes aparece na população é o desejo de chutar a política para fora, né? De acabar com a política, e daí pode ser perigoso. Então, bem ou mal, nesse jogo entre esperança e decepção que a gente vive na política brasileira, eu acho que é bom o Brasil não ser um país que, como nossos vizinhos da América Latina, às vezes dão um chute para um radicalismo total, né? Que pode ser muito perigoso. O Brasil tem baixíssimo risco disso acontecer, isso é bom. Agora, a nossa esperança, as nossas aspirações enquanto de um líder que possa nos inspirar e ser um exemplo, a gente vai continuar sonhando um pouco ainda. Você tem aí nos partidos de centrão, você tem o PP, o Solidariedade, o DEM. PRB e o DEM. O DEM que também estão sendo disputados aí. O Ciro Gomes... PSDB e Ciro, né? PSDB e Ciro estão disputando Democratas aí, tá? Exatamente. Só que o Democratas, ele tem uma dúvida enquanto ao PSDB, porque o Alckmin não deslancha nas pesquisas. O Alckmin, por si só, tem 25% do tempo de propaganda. Agora, se o Ciro conseguir também os apoios do Partido Centrão, já vai para quase 30%, já ultrapassa o Alckmin. E alguém duvida que o PT também, numa ocasião do Ciro estar no segundo, não vai apoiá-lo? É claro que vai. O PSDB é que ele não vai apoiar, né? Vamos lá, vamos seguir aqui agora com um caso muito triste. Se deu no mais famoso parque aquático do Brasil, o Beach Park, na Grande Fortaleza. Um turista morreu após um acidente no parque. Era um brinquedo novo, Paulinha? Era um brinquedo novo. Foi nessa circunstância. É um toboágua chamado Vai Encarar. Tem até algumas imagens aí desse toboágua na internet, para você que ficou curioso para entender o quanto ele é ou não perigoso. Você sobe com 4 pessoas na boia, né? O acidente aconteceu com essas 4 pessoas. Então a gente teve a morte do Ricardo José Hilário Silva, que inclusive é radialista e até passou aqui pela Jovem Pan, Edgar. Ele, com 43 anos, estava nessa boia com mais 3 pessoas que se machucaram bastante. Parece que, pelo que descreveram, numa curva final desse toboágua, a boia passou da altura da parede de contenção. Puxa. E aí eles caíram, né, para dentro do brinquedo, e o Ricardo teria batido com a cabeça. E então foi socorrido. Até a nota do Beach Park diz aqui, né, que a equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido, está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família. O parque está fechado, a gente vai ter hoje uma perícia lá nesse brinquedo, que, como você falou, é novo, né? Então acabou de ser inaugurado, para entender melhor o que aconteceu. O Globo.com conversou com um cara que também estava na boia, na mesma boia do acidente. Ele, a namorada e mais um outro turista. E o que esse cara falou é que realmente o Ricardo caiu de cabeça no chão e que existia um alerta para antes de ingressar no brinquedo, de que na boia com 4 pessoas não poderia ter mais de 320 quilos. E aí ele diz: nós tínhamos pessoas de grande porte físico e na hora de descer na boia não avaliaram, não alertaram a gente sobre o risco. Parecia que estava tudo ok, tinham que ter alertado sobre esse risco. Então, aparentemente, havia um risco, né? Tinha essa questão do peso. A gente não sabe se a boia deles excedeu esse peso, porque aparentemente não houve nenhum alerta, nenhuma verificação para ver se a boia estava ou não. 4 pessoas, 320 quilos, 80 quilos cada, então.
Se você... A gente não sabe quantos quilos tinham essas pessoas, mas pode acontecer de ter mais. Divisão de 80 quilos, já é uma conta bem ruim, né? Agora, pra criança, eu e Edgar talvez, temos mais de 80 quilos. Sim, agora, se o parque fala e alerta pra isso, deve ter uma balança pra aferir. A hora de você fazer... Eu acho que é isso que não aconteceu. As conjunções ali, né? De você compor uma boia. Então essa boia não pode. Você fica pra próxima, senão vai exceder o peso, quer dizer. Pelo que esse cara falou, não houve aí essa condução. Tinha ali a placa, tava escrito isso, mas ninguém foi lá dizer, olha, acho que a boia de vocês não dá, vamos trocar aqui, vamos pesar, vamos ver como é que acontece. E aí a gente vai esperar as respostas aí pra isso, mas um acidente fatal, né? O que dá muito medo, porque, gente, a gente tá em férias, muita gente economiza, inclusive, para visitar um parque desse, né? Tem muitas crianças que têm vontade de ir. Aí você inaugura uma atração, quer dizer, estimula ali as pessoas a irem àquele parque e acontece um negócio desse, Edgar. De repente, por uma falha de segurança, quer dizer, você sabe que não pode ter 300 e tantos quilos e não vai se ver isso daí. Uma coisa meio aterrorizante, né? Dá um medo, acho que em todo mundo. Eu, por exemplo, já fiquei apavorada, já não gostaria de ir. Sempre testa tudo muito, né? Você tá totalmente seguro ali, não é verdade, né? Isso dá pra nós que temos filhos, né? Dá um medo muito grande, assim. Sim. E me parece, sei lá, se isso se confirmar, vai uma ter que se confirmar de tudo o que aconteceu, né? Tava fazendo ali o comando, o cuidado pra embarcar os... Não, e pode ter 1000 outros problemas, né, Edgar? Pode ser até que a boia tivesse que ter 200 quilos, não 320. Sim. Pode ter algum problema técnico que aconteceu. Acho que agora, depois da perícia, talvez a gente consiga ter outras respostas. Claro que acidentes acontecem, mas muitos deles podem ser prevenidos, ainda mais quando você propõe uma atividade de risco, né? Como essa. Radical. Agora, 10 horas 28 minutos, horário de Brasília. As músicas feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Parafraseando o imortal Vinícius de Moraes, destaco aqui a beleza de um trabalho intimista e instigante, fruto do rap. O cantor Rael expõe no palco uma de suas grandes paixões, a paixão pela obra do Poetinha. O cantor vai se apresentar no sábado, dia 21, em São Paulo, cantando clássicos do Vinícius de Moraes. Rael, bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Salve, Edgar, salve, todo mundo tá na sintonia aí. Legal ter você aqui para trocar uma ideia sobre esse teu projeto e sobre teu álbum também. Vamos falar de música aqui, vamos te ouvir ao vivo aqui nessa manhã. Estamos querendo ouvir aí algumas coisas, né, que você vai apresentar pra gente, não só do show do Vinícius, mas também do teu trabalho autoral. Vamos lá. Para começar o papo nessa onda tua do show do Vinícius, o que te tocou pela primeira vez quando você ouviu o Vinícius? O que te mais chamou a atenção? Eu acho que a primeira música que eu vi, a partir do momento que eu comecei a conhecer o trabalho do Vinícius, foi Samba da Bênção. Eu acho que o lance da... Deixa eu chegar mais perto. Aí, aqui. Boa. O jeito que ele fala das religiões afros, principalmente, assim, eu acho que ele teve um cuidado, uma propriedade, e eu acho que aquilo me tocou de uma maneira muito, muito forte, ficou muito presente, assim. E você era novo? Porque sua família é de músicos, né? Sua mãe canta, seu pai também é músico. Quando que foi esse momento? Você lembra? Por volta de 2001, eu tô com 35, agora 2000 eu devia estar com 20 e pouquinho, 23, sei lá, alguma coisa assim. É algum vinil rolando na sala, assim? Como é que foi essa circunstância? Então, na verdade, você lembra? assim, quando eu era pequeno, meu pai já tocava muito de Vinícius, assim. Meu pai toca chorinho, minha mãe canta na igreja, meu irmão toca violão, então eu sempre tive contato com a música brasileira. Vinícius, Jackson do Pandeiro, entre outros. Boa. Vamos lá. Joel, vem nessa com a gente. Eu queria perguntar Gael. o seguinte, quando eu vi o rapper Gael fazendo um som agora, o estilo do Vinícius e tal, eu falei, Gael, você falou? Hã? Gael? Rael. Que Gael? Não, Gael é o filho do Arco, então eu troquei, desculpa. Rael, se eu falei, foi ato falho. Mas fazendo um flerte aí com a música do Vinícius e tal, o rap ele é muito estigmatizado, né? Muito, muito forte e tal. Como que se dá um flerte desses, uma mistura dessas? Então, na verdade, isso aconteceu por acaso, né? Em 2006, o Criolo foi convidado para fazer um programa em homenagem ao Vinícius. E aí ele me convidou, foi eu, ele e um outro rapper chamado Terra Preta. E a gente, a princípio, achou que era só para cantar do jeito que é a música, né? Então a gente chegou lá no programa, aí eles falaram assim, e aí, o que vocês têm pra gente aí? A gente foi, cantou a música como que era e falou, tem o Ed Mota pra cantar, tem a Gal Costa,
a gente quer ouvir uma rima de vocês. Então a gente teve que fazer meio que versões mesmo disso, né? Então foi o meu primeiro contato com essa atmosfera de Vinícius. Recentemente eu também fui chamado para fazer um outro programa chamado Versões. E aí, quando eu estava ensaiando e criando de um outro jeito, trazendo para minha atmosfera, mais do rap, do reggae, eu me vi com um show de Vinícius. E as pessoas gostaram. Eu queria te perguntar sobre a recepção das pessoas, né? Porque às vezes a gente mexe com esses nomes que são muito emblemáticos e tem gente que chora. Os cânones da música brasileira. É muita responsabilidade também. Eu acho que é como for fazer filme de alguém, né? Às vezes pode ser legal, às vezes pode decepcionar se a pessoa é muito fã. Eu não sei se foi sorte minha ou se eu fiz o trabalho direito, mas eu estrei esse show no Rio de Janeiro. E foi as pessoas que curtem Rael, né, Coisas Meu Imaginário, entre outros trabalhos, mas foi um público mais velho que foi por curiosidade também. A filha do Vinícius foi lá, Maria de Moraes, gostou, chorou, e, enfim, quer que a gente grava isso. Então foi uma experiência bacana, eu acho que uma coisa que aconteceu naturalmente também. Ô Rael, estamos todos curiosos para ouvir uma palhinha aí já de como é que ficou um Vinícius aí na tua cabeça, na tua versão. Vamos dar para ouvir? Dá. Depois você conta, explica o porquê da canção e o porquê que ela te toca e tal. Vamos lá, qual vai ser? Cara, eu vou fazer Casa. Vamos nessa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não. Não, 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 não. Conheço várias casas assim, nesse estilo de vida, sem teto, sem privada, sem perspectiva. Quebrada é quebrada, né? Vida sofrida, quem tá ligado já nem sente a dor da ferida. Brasil é tipo assim, tio, review, já virou cultura. Moleque vira lata, homem mata. Menino de rua era uma casa, nada engraçado. Não tinha teto, não tinha nada, não. Beleza. E você mexeu na letra, né? Você fez essa brincadeira aí com a letra da canção e tal. Aí você falou que a filha do Vinícius foi. Paulinha trouxe, mexer com esses caras. Como é que foi pra você? Você teve algum tipo de, digamos, não vou dizer censura, mas você teve uma preocupação? Falou, não, eu preciso fazer, mas eu preciso mudar algumas coisas pra fazer uma leitura que seja legítima pra mim, assim. Sim, eu acho que teve que ter esse cuidado. Em caso de casa aqui, né? Eu lembro de casa como uma música de escola. Na escola, que às vezes as professoras, sei lá, a gente tinha que cantar em coral, casa. E eu tenho essa visão de criança assim mesmo. Então eu tentei trazer para uma coisa atual, que é as pessoas que vivem em situação de rua e tal. Inclusive hoje, eu vou estar no centro da cidade, eu vou montar uns equipamentos lá e vou fazer um som. Convidei várias pessoas para irem também para a gente arrecadar agasalho, coisas de uso pessoal, quem puder fortalecer de alguma maneira. E é isso, nas outras letras também eu tento flertar com o discurso de hoje, assim, também, né? As românticas também, eu tenho meu lado de música romântica, que é ter meu jeito de compor. Então a gente vai flertando com o que eu componho, com o que o Vinícius fez. E claro que também é muita responsabilidade, né, ao mesmo tempo. Mas tem fluído bacana. Desculpa, Paulinha, só para engrenar aqui, o Vinícius tem algumas fases dele, né? As composições, né? Com tom, com toquinho, o afro samba que você falou, assim, o que tá nesse show? Você aborda a obra de uma forma geral ou você foca em algum momento específico da carreira dele? Eu peguei quase todos os afro sambas, né? Mas tem também a fase dele toquinho, né? Tem a fase dele daquela Chega de Saudade, a Felicidade, entre outras. Com Toquinho tem Canto de Oxum, enfim. Eu fui tentando ver as que eu conseguia também, porque tem um lance de como que você vai criar, ou até melodicamente falando. Acho que
que eu via que tinha mais a ver com o que eu tô fazendo, que dá pra transformar, sei lá, num ska, num reggae, ou fazer uma letra de rap, enfim, eu pensei um pouco nesse lado, assim, também. Rael, você é um artista que tem um público mais jovem, né? Já o público do Vinícius, como você falou, muitas vezes atrai também um público mais velho aí. Mas você acha que os jovens também estão interessados e sua música acaba sendo um canal também para se interessar por esses artistas mais clássicos aí da nossa música? Então, uma coisa que rolou no show do Rio, que foi interessante, foi isso. As pessoas que foram lá para ver... Porque no show eu também faço, em alguns momentos eu faço músicas minhas também. Então a molecada que foi lá para ver esse show não conhecia Vinícius e começou a falar, eu quero saber mais, sabe? Não conhecia realmente, né? E eu acho que rolou essa conexão, sim. Claro que é uma coisa ainda que é tímida, né? Entre o público mais jovem. Mas eu acho que rolou uma nem sabem quem é, né? Às vezes, evangelizar um pouco eles, assim. Às vezes nem sabe quem foi o Vinícius de Moraes, né? Engraçado, né? Rael, você falou como é que o Vinícius entrou na sua vida. Eu queria saber como é que o rap entrou na sua vida. Eu sei que primeiro você dançava, é isso? Isso. Eu comecei com 8 anos, eu dançava break na São Bento. E a música que a gente usava pra dançar era o rap, né? E às vezes a gente não tinha muito acesso a... Até mesmo vinil de breakbeat, essas coisas, a gente... Então, dançava com o que tocava na rádio. Tocava muito Racionais, Taíde, né? Isso era 1990, exatamente. E aí eu dancei dos 8 aos 10 anos. Aí fiquei meio órfão, porque os caras que eram mais velhos, uns casou, outros foi embora, outros, sei lá. E eles que iam lá em casa falavam com a minha mãe, falavam, não, seu filho dança bem, a gente vai levar ele pra dançar lá, tal. A gente tinha uma crew chamada Star Break. E aí, com 11 anos, eu tava fazendo cover de Racionais. Aí foi um caminho meio... Fui indo cover de Racionais com 11, com 14 eu fazia Chico Sainz Nação Zumbi. E em 2001 eu formei um grupo chamado Pentágono. A gente ficou 13 anos na estrada. Em paralelo a isso, eu fui lançando coisas de trabalho solo, né? Em 2010 eu lancei meu primeiro disco solo, chamado MP3 Música Popular do Terceiro Mundo. E aí foi indo. Eu acho que agora é o meu 4º disco de solo. O que a gente... Desculpa, Caio, vai lá. Posso ir? Vai lá. Ô, Rael, se eu te chamei de Gael na última, é que antes de você chegar na redação, ele tá bêbado. Falando do... Isso, sempre. Ele bebe antes de começar o programa. É um problema. Não, é que o filho do nosso produtor e diretor aqui se chama Gael, a gente fez uma brincadeira, então acho que ficou no inconsciente. Mas, ô Rael, agora que você falou do Racionais, quando foi anunciado que o álbum O Sobrevivendo no Inferno ia ser usado pro vestibular da Unicamp e tal, faz uns 2 meses esse anúncio, né? Gerou bastante discussão e aqui na bancada eu falei que eu gostava de Racionais, mas que eu preferia Sabotagem, Nectar Gang. Eu falei que eu gosto de rap e, pô, na internet um monte de gente fala, quem que você gosta de rap? Eu falei, não posso, o que é proibido? E tá na moda a expressão lugar de fala, né? Tá na moda essa expressão, que é um conceito segundo o qual só pode falar só tem autoridade para um determinado assunto quem por aquele problema padece. Ou seja, por exemplo, a atriz que foi fazer o papel da DonaIvone Lara foi apedrejada porque ela era branca demais ou não tão negra de menos para fazer eu aquele achei papel isso uma e coisa tal. muito lamentável, porque a Fabiana Cosa ela tem muita propriedade para fazer o trabalho da Ivone e ela é uma das melhores cantoras que a gente tem. Eu acho que isso é uma pena, eu acho que isso acaba... Você acha que divide, Rael? Além de dividir, eu acho que acaba com um projeto maravilhoso, assim, sabe? Eu não sei nem se vai rolar, mas talvez a peça até caia, né? Não sei que fim deu, né? Então, com isso eu consigo prever a sua resposta à minha pergunta, que é branco, classe média, no Brasil pode ouvir rap que fala de questões raciais, questões que envolvem os mais pobres? O que você acha disso? Ou até, complementando, fazer rap, né? Tem muita gente Tem legitimidade para fazer? Fazendo. Veja bem, para mim falar isso eu preciso de falar de mim um pouco. Meu pai é branco de olho verde, né? Minha mãe negra, a parte do meu pai é italiana, a parte da minha mãe descendente de africano, enfim. Muito brasileiro. Eu cresci nessa atmosfera, então eu aprendi a lidar com as diferenças de cor mesmo. Claro que também sofri muito racismo na escola, né? E também em casa não se falava muito disso, né? De cor. Às vezes, sei lá, você ia pra escola, alguém falava, neguinho do pastoreiro, não sei o que, ela não tinha resposta. Onde eu encontrei esse tipo de resposta foi com Racionais. Que eles falavam desse tipo de assunto, né? Na escola não falava disso. Só que eu acho que assim, hoje em dia é muito diferente as coisas. Eu vou tocar em lugares, a maioria do público é branco, tá ligado? A rapaziada preta, de quebrado, tá ouvindo mais funk atualmente. Então é uma coisa complexa, né? Claro que historicamente a gente sabe dos danos que a escravidão causou no país e gerou também eu acho que existe um pouco uma divisão ainda, né? Acho que é uma coisa meio velada, em alguns lugares as pessoas falam, outros não. Eu acho que tem que falar. Eu acho que o branco também pode ouvir rap, tá ligado? É até bom
ouvir também para tentar entender, para tentar estar próximo, tentar saber o que sei lá, o que Racionais estava querendo dizer naquele período, naquela época, o que aconteceu. E eu acho válido também o Sobreviver no Inferno estar ali nessa parada de vestibular aí. Então. Você falou, Rael, só para aprofundar um pouco nessa questão que o Caio trouxe, de preconceito velado, né? Às vezes acontece dentro das próprias famílias, né? Você que tem essa mistura muito presente, como você falou, pai italiano, branco, de olho claro, mãe negra, de origem africana, tudo. Dentro da família, como era a questão? Cara, isso se falava ou era um assunto proibido, é um assunto que não se falava? Assim, como eram as festas, os almoços de domingo, assim? Então, entre a gente não se falava, assim, mas eu lembro, eu tenho uma memória de quando eu era criança, eu tava num bar, e meu pai saiu e eu fiquei com um tio meu. Aí entrou um outro cara no bar, assim, e falou assim, esses meninos aí? Quem são? Quem são? Ele falou, pô, é filho do meu irmão, tal. Aí o cara olhou assim, aí o cara falou assim, você vê que é uma coisa cultural, uma coisa de uma ignorância muito grande, eu via que não era maldade do meu tio. Sim. Mas ele falou assim, a mulher dele é preta, mas a bicha é tão educada. Olha, sabe, você vê que... Sim, mas você vê que é uma coisa condição. Que parece que é de geração vinha como predicado, né? Tem que falar pra justificar. É muito né? triste, é muito triste. Rael, vamos ouvir mais uma? O que você pode tocar aí pra gente agora? O que vai ser? Apresenta. Chodo, é uma fé, chodo. Xangô andava em guerra, vencia toda a terra, tinha seu lado Yansan para ajudar. Oxum era a rainha, na mão direita tinha um espelho onde vivia se mirar. Chodo, chodo, é uma fé, chodo. Boa! Rael, quarta de manhã, morning show, eu sempre de manhã. Com voz que estou acordando. A gente sabe desse obstáculo, dessa dificuldade. Cantar de manhã não é bolinho, não, Rael. Fica tranquilo que tá sendo bacana aqui te ouvir cantar, te ouvir falar da tua obra. Vamos entrar aqui pelo teu trabalho autoral. Aqui a gente tem algumas músicas, até vou colocar aqui, olha, a Aurora Boreal, pra gente ouvir de fundo aqui, pra você falar um pouco desse disco aqui. Como é que você... O que você pode dizer a respeito dessa canção, por exemplo, que a gente tá ouvindo aqui? Vamos ouvir uma palhinha? Aí você comenta pra gente. Beleza natural, aurora boreal, feita à noite. Pode crer. Até podíamos ser mais que um casal. Não só marcar encontro pelo ponto carnal. É partir pra outro ponto meio transcendental. Ter filho, casa, carro e cachorrinho no quintal. Mas esse mundo não é pra ela. Dentro dessa atmosfera ela é pique um passarinho e gosta de voo livre. Logo eu bem egoísta, gosto de noite de pista. Pensei numa vida mista e assim nunca me vi. Só dá um sinal de vista, o verso se modifica. É de uma natureza que o universo não explica. Conversas de amor, sempre pulei dessas fitas. Tipo, sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, se que mudem. Em nome do amor. Aqui, ó, a Aurora Boreal faz parte desse álbum aqui, ó. Coisas do meu imaginário, que você que nos acompanha em imagem está vindo aqui em minhas mãos. O que a gente deve saber a respeito desse som aí, Rael? Tem alguma história? Um fenômeno natural que eu gosto muito, eu sempre tive vontade de ver, não consegui ainda, então tentei trazer através da música. Eu faço uma analogia entre uma mulher e a Aurora Boreal, né? O segundo verso eu falo mais especificamente da Aurora, o primeiro eu relaciono por alguém que se encantou por uma pessoa. Essa música me lembrou muito Como Eu Te Quero, do Black Alien, parece. Da hora. Você curte? Vocês são amigos, não? Sim, tava com ele sábado. Esse meio, vocês se circulam, Black Alien? Sim, ele participa de uma faixa aí chamada Papo Reto. Legal, boa. Tá aí, pô, Black Alien é professor, né, mano? Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Enfim, sempre admirei o trabalho que ele tinha com o Speed também, antes que Deus o tenha, Speed.
Enfim, a gente vai se encontrando na estrada e acaba criando uma relação de amizade mesmo, parceria. Boa. Não sei como se vem mudar tudo ao redor, vai sim, quando clareia no escuro do céu, vai ser o trono, vem poucas vezes ao mundo é riqueza sem dom. O Rael, tem essa coisa do estigma, né, do rap, né, que foi um gênero sempre aqui no Brasil estigmatizado, do gueto, né, uma coisa ali, né, própria dali. A gente até trouxe essa discussão aí com o que o Caio perguntou para você, né, da linguagem, do uso da linguagem, né, para uma camada específica da população. Então, quando você se ligou que esse gênero, essa estética do rap poderia dialogar com outros gêneros musicais brasileiros? Acho que a partir do momento que eu comecei a pensar como música, né? Acho que antes de tudo é música. Né? Ele começou com essa parada da temática, lógico que tem músicas nesse disco, por exemplo, que eu falo de outras coisas, falo de situações de diferenças sociais e tal, enfim. Mas eu acho que antes de tudo é música, e quanto com mais pessoas a gente dialogar, melhor, né? Até para abrir questões e coisas que tem que ser dialogadas. E eu acho que é isso, eu também veio de uma vertente musical muito grande, de música nordestina, e comecei a entender que eu poderia usufruir dessa riqueza que a gente tem, né? Desse país continental que a gente tem com tanta coisa, e misturar com o que eu conheci de rap e o que eu passei a conhecer através da música brasileira mesmo. E Rael, por outros caminhos. Eu gosto muito de reggae também, tem muita influência de reggae dentro do meu trabalho. E eu acho que assim eu consegui também criar uma identidade própria do que eu tô fazendo. E o funk, hein, Rael? Você conta que tá perdendo espaço o rap nas periferias, né? O funk cresceu muito. Como é que você encara isso? Qual que é a sua relação com... Eu acho que não é nem perdendo espaço. Eu acho que aconteceu em 10 anos que não aconteceu em 100 anos. E muitas coisas que passavam despercebidas começaram a ser percebidas. Acho que é uma outra geração que tá ouvindo funk. Eu acho, sei lá... eu não consigo mensurar através de um outro gênero. Mas eu acho que é o momento que a gente tá vivendo, né, cara? Acho que no momento que a gente está vivendo, a molecada tem mais empatia, tem mais afinidade com o funk. E também o funk é uma música bem diferenciada, né? Tipo, você vai pra Europa, os caras piram no funk. Nos Estados Unidos, os caras estão começando a querer se aproximar. Até os próprios rappers estão querendo se aproximar do funk pra dialogar. E os caras viram também que os views são muito importantes, né? Os números que os moleques do funk têm uma coisa fora do comum. Então, um norte-americano vê isso, um cara da Europa vê isso, eles querem flertar, querem chegar. Enfim, o Rael, com relação ao conteúdo, né? Ouvindo você falar, estou me lembrando aqui um pouco da gênese do samba no Brasil, né? Um ritmo que vem aí de outras do lundu, machixe, e que começou a ser executado nas cortes brasileiras, dos endinheirados brasileiros, pelos negros alforriados, e começou a crescer e se formar um gênero genuinamente brasileiro a partir de referências de fora. E o samba foi muito discriminado também na sua origem, na sua gênese, na sua formação, né? Até a gente conseguir detectar que aquilo era uma coisa nova, né? Que partia de uma raiz africana, a semba, aquela coisa da umbigada, da dança, e aí foi ganhando uma ascensão dentro dos centros urbanos a partir dos negros alforriados, né? Mas mesmo assim tinha um preconceito. Não, aquilo não é coisa pra gente misturar, não. Então tinha um olhar assim. Mas foi um elemento de transformação social também, musicalmente. Essa expressão genuinamente brasileira foi uma maneira das pessoas ascenderem também, ganharem espaço na sociedade. O funk, no tema que o Joel trouxe pra gente aqui, muitas vezes tem letras que você... com uma rápida análise, você fala assim, pô, isso aí não me acrescenta nada mesmo. Pelo contrário, isso acaba banalizando certas coisas que a gente até nem gostaria de valorizar e de colocar em destaque. Como é que você vê essa questão dos proibidões, dos funks, que são muitas vezes criticados pelas mensagens que carregam, né, de mau gosto, enfim, para dizer o mínimo? Bom, eu acho que, assim, eu sou pai, eu tenho 35 anos, não quero ser um ditador e dizer como que tem que ser feito, porque é uma arte, né? Uma arte que nasceu na periferia, que tem a molecada muito nova fazendo, né? Sei lá, os moleques têm 17, 18 anos, eu conheço cara de agência de funk que, sei lá, os moleques estão gravando, mas ao mesmo tempo que tá melhorzinho é porque tá no Uber,
que ainda tá começando a parada. Então é difícil eu chegar e falar, mano, é isso ou aquilo. Blá, blá, blá. Claro que eu não compactuo de várias coisas que são ditas ali. Eu acho que isso é uma coisa que a molecada acaba entrando em contato muito cedo, o lance da sexualidade, do jeito que os caras falam sobre sexo. O lance do consumismo desenfreado, eu acho que isso é uma coisa também que para mim, não que que peca um pouco, mas eu acho que força a barra também. Mas a gente vive numa sociedade capitalista também, todo mundo tem direito a consumir, a querer, a desejar coisas, e eu acho que é cada um o seu, né? É só uma coisa que eu não faria, né? Na minha música. Sim. E é isso, mas eu acho que é uma coisa que, como eu falei, é uma molecada nova que eles com o tempo vão começar a assimilar e entender e fazer de uma outra maneira também. Eu não posso ser moralista de chegar e falar, mano, você está viajando, é o movimento dos caras e querendo ou não, eles estão aí, estão rodando o Brasil inteiro, a Europa, estão aí, mano. Boa. Vai, Paulinha. Você falou que quando era muito pequeno não falava sobre cor, sobre raça, depois foi pensar mais profundamente nisso com Racionais, então ouvi o rap falando sobre violência, discriminação. Hoje a gente tem também outras pautas, acho que é uma época onde a gente está falando muito sobre isso, tem lugar de fala, tem o feminismo, tem a comunidade LGBTQ+, então tem muita coisa acontecendo. Qual que é o papel do rap hoje? Tem papel nisso para ajudar nessas brigas? Porque de raiz é uma música de protesto, né? E de expor ali algumas feridas escondidas e às vezes ignoradas, né? Sim, o rap sempre teve esse papel. Eu acho válido, eu acho importante. Não só o rap, não. Eu acho que como cidadão, cada um tem um papel de querer fazer isso, não jogar só a responsa para o MC, para o rapper, porque nasceu assim. Às vezes a gente tem a mania de estereotipar e de falar, mano, esse cara tem que falar de várias coisas, porque, sabe? Não, às vezes ele tá fazendo a música dele, ele é MC, é oriundo tal. Mas claro que eu acho importante você ter um lado, você abraçar causas que sejam relevantes para um mundo melhor, né? Eu acho que todas essas questões que você falou, acho que o Brasil precisa parar e resolver isso, né? Mas se não parar e resolver isso, alguma hora essa bomba vai explodir da maneira que ninguém quer ver, né? Ô, Rael, vamos falar um pouco do teu projeto? Tem um outro projeto em curso chamado Rael Convida. Sim. O que a gente deve saber a respeito? O Rael Convida é uma coisa bem simplória da gente fazer versões de músicas tendo em parcerias ou não. Eu sempre chamo um convidado. Foi o Criolo, já foi a Negrali, o Di Ferreiro, Mariana Nolasco, enfim, entre outros. O Black N, o próprio Black N. Tive a honra de E é isso, é uma coisa bem simplória. E acaba virando uma outra versão que as pessoas gostam. O brasileiro gosta de violão e voz, né? Sim. Gosta bastante. E é isso, é um lugar ali onde eu posso ser um anfitrião. Dá até pra gente... É um anfitrião, olha lá, o Criolo, esse aí com o Criolo. Era uma casa. É a música que você fez aqui, olha lá, vamos ouvir um pouquinho. Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar por ela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. E nem podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não, 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 não. Isso aí começou e não tem fim, vai embora. É um projeto que você vai tocando em paralelo aos seus lançamentos, né? A gente escolhe uma música em comum, sei lá, no específico desse programa foi Casa, a gente fez uma música do Criolo, ele cantou comigo uma música autoral minha, enfim, é uma coisa bem desgarrada, né, na verdade. Pô, Rael, legal falar com você aqui. Olha, quem tá interessado em conferir Rael cantando Vinícius de Moraes, pode dar um chego ali na Casa Natura Musical, um espaço para shows em São Paulo, no dia 21, é um sábado, né? Sábado agora. Próximo sábado, às 22 horas, a casa abre um pouco antes, 8h30 da noite. Rael, obrigado aí, sorte pra você, parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado, Edgar, obrigado a todo mundo do Morning Show aí, uma honra estar aqui com Valeu. Agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show.
Vamos abrir essa última meia hora do Morning Show dessa terça-feira com mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Quem são as estrelas dessa vez, Paulinha? Léo Dias, jornalista Léo Dias do Fofocalizando, e Naldo Bene, cantor Edgar. Deu ruim aí, mas parece que há já bastante tempo eles não são muito amigos, não. O Léo Dias dá notas que incomodam o Naldo Bene e é recorrente ele dizer que são falsas e tal. Então já é uma briga longa. O que aconteceu? No Fofocalizando, o Léo Dias estava falando de uma notícia que saiu no Extra, de que o Naldo estava fazendo shows com cachê sem cobrar, quando ele sabia que a festa tinha gente famosa, gente influente, pra meio que ir livrando a barra dele depois daquele episódio de agredir a mulher, lembra? Aí separou da Moranguinho, aí depois voltou, enfim. Fez uma promoção, um saldão de shows. Tentando assim, tipo, esse show vai ter um monte de gente legal, eu vou sem cachê. Isso é o que deu no Extra. Então, o Léo Dias estava falando sobre isso, depois ele também falou uma outra coisa, que o Naldo, uma vez, abordou ele numa festa. Ele estava dando várias notas sobre o filho do Naldo, que estava sem grana, estava sem plano de saúde, etc e tal. E o Naldo abordou ele numa festa e falou: e aí, querido, quanto você quer pra calar a boca? E que aí ele mesmo, o Léo Dias, na ocasião, falou: olha, querido, sabe o que eu quero? Uma pensão pra sua mulher, uma casa pro seu filho e um plano de saúde pra ele. Então, ele contou esse episódio no Fofocalizando. E isso tirou o Naldo do rumo, Edgar. O cara foi lá no Stories e ficou horas falando sobre isso. Mas ele não só falou e negou as acusações. Ele também acusou o Léo Dias de uma outra coisa. Vamos assistir o vídeo do Naldo, um pedacinho, porque é muito longo mesmo. Prova aí que eu te paguei, pô. Prova qual foi o dia que eu te fiz. Tentei fazer alguma combinação que eu não gosto, nunca gostei, não gosto dele. Cheirador de cocaína. Ei. Foi na minha casa quando aconteceu o problema com a Ellen. Eu educadamente recebi, respeitando a função da imprensa, mas é um jornalista de merda. É um cheirador de cocaína. Isso que eu tenho pra falar dele. Só fala mentira. Prova aí que eu quis te pagar. Ou prova aí. Bom, aí é isso, um trecho, tá? Que eu peguei pra vocês. Mas isso aí foi longe demais. Até teve alguma sugestão ali de ligação com o tráfico. Uma coisa muito séria mesmo, né? Esses vídeos do Naldo. E até o Léo Dias foi pro Twitter pra criticar, aí até disse assim, ó: adição e vício é doença, tráfico não, tá, Naldo? Nem associação ao tráfico, vale a dica. E aí ele falou que procurou o pessoal do Extra, que o pessoal do jornal vai, inclusive, processar o Naldo e que o dinheiro do processo, se for ganho, vai ser direcionado para a Associação de Vítimas de Violência Doméstica, para que casos como de Ellen Cardoso e Mulher Moranguinho não se repitam, e aí são as duas mulheres com quem o Naldo teve um relacionamento. Cheirador, eu não vou ler aqui, mas essa forma que o Naldo escreveu também é errado, o português é errado. O Léo Dias também comentou ali no tweet dele e disse que foi apoiado pelo jurídico do SBT e que também vai buscar aí os seus direitos. Ele até postou: as ações contra o senhor Ronaldo Jorge da Silva serão tanto cível quanto criminal. Acaba de me informar o departamento jurídico. Agora Naldo terá que provar em juízo tudo o que falou. Mais uma vez, obrigado. Ele agradece a algumas pessoas e tá aí essa treta, senhor Edgar. Vamos ver, acho que não é bom mesmo convidar para a mesma festa, tá? E isso motivou a nossa hashtag de hoje, né? Hashtag não convide para a mesma festa. Como estamos aí, Paulinha? Temos tweets aqui do pessoal. Vamos conferir, a gente separou alguns. Aí o Virelin, eu tô tão cega, gente. O Vaelin, hashtag não convide pra mesma festa. Festa sem treta não é festa. Convida todo mundo que se odeia e vamos ver o circo pegar fogo. Tem gente que gosta, né, de jogar uma lenha na fogueira. Vamos conferir o outro. Jaderson Firmino e Eugênio, hashtag não convide pra mesma festa. O VAR, árbitro de vídeo, e a seleção brasileira. Parece que não é uma boa, não é, Edgar? O pessoal não se esquece da Copa, tem mais um, o Zé Mauro, não convide para a mesma festa, o arroz e a uva passa. Esse é um problema que divide a sociedade brasileira, Na minha festa pode vir os dois, viu? Eu também não tenho problema nenhum, mas isso divide realmente a humanidade, pessoas que gostam ou não de uva passa em arroz, em farofa, é um grande problema, né, Edgar? Paulinha, sabe quem que não pode estar na mesma festa de jeito nenhum? Sabe quem? Quem? Os nossos ouvintes contam agora pra gente. Bom dia, galera do Morning Show. Sou Basílio Santos de Vargem Grande, Paulista. E olha, as pessoas que eu não convidaria para a mesma festa são o Rei Pelé,
e o vassalo Maradona. Jamais esses dois juntos. Que o Pelé jamais iria desfazer do Maradona, porque ele é um rei, ele é um soberano. Majestade. Agora, já Maradona, por ser um vassalo, jamais ia se curvar ao rei. Portanto, não entra na mesma festa essas duas pessoas. Não tem espaço. Putz, ou seja, dois nem o corpos Pelé não lembra que é o ocupam Maradona. o mesmo espaço. É isso, não é? Muito bem. Bom dia a todos vocês. Bom dia, galera do Morning. Eu sou o Edson de Londrina. Sou muito fã de vocês. Sempre que eu posso, estou assistindo o programa. Então, quem eu não convidaria para a mesma festa é o Dado Dolabella e o João Gordo. Eita, vocês lembram dessa? Lembro. Ele Lembro foi no bem. programa do Gordo e já foi meio armado, né? Foi, já meio foi armado, literalmente mal armado. intencionada. E no meio da entrevista, lá nas provocações do Gordo também, que não é fácil, o Gordo tá lá no papel dele de entrevistar e provocar, o Dado começou a tirar corrente. Vocês lembram disso? Foi Machadinho. Machado, né? E Tinha um a machado. gente ficou, será que isso é combinado? Bateu na mesa, quebrou Você tava o na tampo MTV, Edgar, Tava não? na MTV ainda. Me lembro... Você apartou, não? Não tava no estúdio, mas os seguranças tiveram que apartar ali, porque o negócio quase chegou às vias de fato. Bom dia, Jovem Pan. Na minha opinião é que não pode ser convidado para a mesma festa Jean Willis e Jair Messias Bolsonaro. Eduardo Carriel, Alta Floresta, Mato Grosso. Você sabe que os dois se ajudam, né? Um levanta a bola do outro lá no Congresso. Não Então, tem isso. É, também tem isso aí. Vamos lá, vamos virar a página aqui. Após algumas trocas de farpas, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se encontraram ontem na Finlândia. Vamos contar um pouco dessa reunião, Caio? O que eles tomaram? Vodka ou uísque de arroz? Eles tomaram Jack Daniels ou a vodka Finlândia ou a vodka russa. Enfim, a imprensa não noticiou o que foi ingerido no almoço que eles tiveram, mas eles se encontraram ontem. Bom, todo mundo viu isso nos jornais e tal. Foi escolhida a capital Helsinki na Finlândia porque é um território neutro. Nem lá, nem cá. Vamos num lugar neutro. Ok. Agora, isso posto, tinham várias questões para o Vladimir Putin e para o presidente Donald Trump discutirem, mas o que ganhou o noticiário foi um único tema, que depois de todo o encontro, depois de toda a discussão, o Putin classificou o encontro dele com o Trump como uma conversa franca e útil, e o Trump classificou como um diálogo muito produtivo. Mas nos Estados Unidos houve bastante repercussão mundo afora, sobretudo nos Estados Unidos, porque era o país que tinha maior tensão com esse encontro. O Putin já chegou como vitorioso porque já chegou fazendo desaforo, chegou uma hora atrasado, chegou na hora que quis e mandou esse recado para os Estados Unidos. Mas os especialistas, os analistas internacionais classificaram como uma vitória já para o Putin, não só pelas as birras que ele chegou fazendo, mas só pelo fato do encontro em si aconteceu. Houve críticas por parte do próprio partido republicano, que é o partido ao qual o presidente Donald Trump pertence. O presidente da Câmara, que é do partido do republicano, Paul Ryan, falou que é o seguinte: o presidente deve ter em mente que a Rússia não é um aliado nosso. Sim. O senador Lindsey Graham disse que o Trump enviou uma mensagem de fraqueza ao Kremlin. Isso tudo porque os dois apertaram as mãos e selaram praticamente acordos, não acordos, mas eles entraram em comum acordo sobre o tema que ganhou a discussão, a que foi mais discutido, que é a suposta interferência russa no resultado das eleições norte-americanas de 2016. Há toda uma acusação, o mundo inteiro sabe, o FBI apresentou provas ou coisas que apontam a todos a acreditar que a Rússia teve interferência no Partido Democrata, partido da Hillary Clinton. E com isso, o resultado foi manipulado nas eleições de 2016. Agora, o Trump, na Rússia, nesse almoço de ontem, falou o seguinte, que a investigação federal dos Estados Unidos sobre essa possível e bastante provável interferência é um erro e é ridícula. Isso acabou sendo a declaração mais forte dessa segunda-feira. Um repórter, inclusive na coletiva de imprensa que os dois deram depois do encontro, falou o seguinte: mas o presidente Donald Trump, o senhor acredita mais em quem? Na inteligência norte-americana ou na Rússia? Aí o Trump, muito espertão, ele chegou e falou: não, eu acredito nos dois, a inteligência norte-americana ela é muito boa, só que o Trump me jurou, o Putin me jurou de pé junto que eles não tiveram interferência nenhuma, então eu não tenho por que discordar disso. Talvez seja uma manobra do Trump
Não se sabe ainda, há diversas leituras, então ao certo não dá para entender muito o que acontece. As relações entre Estados Unidos e Rússia são bastante estremecidas, principalmente desde 2014, quando houve a anexação da Crimeia à Rússia. A comunidade internacional não apoiou essa atitude do Vladimir Putin. Os Estados Unidos, ao lado de outros países, imputaram sanções comerciais à Rússia. E isso estremeceu ainda mais as relações. Há alguns analistas também, políticos, internacionais, que dizem que nem no período longo da Guerra Fria, enquanto a Rússia estava à frente da União Soviética, as relações eram tão desgastadas ou o diálogo não era tão fechado como é agora entre Estados Unidos e Rússia. Então o Trump talvez esteja querendo fazer uma manobra para consertar isso, só que o Trump tem meios bastante questionáveis para conseguir o que ele quer. A gente viu que o encontro com o ditador da Coreia do Norte aconteceu mês passado, mas foi um encontro bastante delicado e quase que ruiu várias vezes. Enfim, a imprensa norte-americana noticiou, estava transmitindo toda a cobertura desse encontro, e o Trump mal tinha se despedido, e na CNN o apresentador Anderson Cooper ele falou: olha, vocês acabaram de assistir a um gesto mais vergonhoso de um presidente norte-americano perante aos russos que eu já vi na minha vida. O New York Times veio com a manchete hoje: Trump questiona a inteligência dos Estados Unidos sobre a eleição de 2016. Washington Post falou: Trump acaba de conspirar com a Rússia. Um ex-diretor da CIA, ainda na época do governo do Barack Obama, chamou o Trump de traidor. E essa palavra foi usada, ainda que com aspas, citando quem mencionou o ex-diretor da CIA, mas foi usada no britânico The Guardian. Ou seja, deixou toda uma questão ainda mais delicada no ar, e o Trump gosta de se envolver numa polêmica, né? Quero ouvir você, Joel. O cara é um trombadão, né? Ele tem esse jeito aí irascível, um cara intempestivo, um cara que busca adequar a ordem mundial aos interesses americanos. Claro, ele é o presidente dos Estados Unidos, mas você vê aí, como é que você vê, né? A influência, quem levou a melhor nessa queda de braço aí, Trump, Putin? O Trump gosta sempre de aparecer como o homem forte, né? O machão que vai conseguir a vontade dele, só que numa série de encontros aí internacionais, a gente tem visto os Estados Unidos sair numa posição de fraqueza, né? Com a Coreia do Norte teve um encontro, os Estados Unidos fez concessões, Coreia do Norte, por enquanto, não mudou absolutamente nada. Sim. Com a Rússia, a mesma coisa. O Trump fez uma grande concessão para a Rússia e uma desmoralização dos Estados Unidos, né? Como é que é isso? Ele disse que ele confia mais na palavra do presidente de uma nação adversária do que no serviço de inteligência do próprio país dele. Isso é de uma desmoralização, assim, total. Mas confiou nela, e o que o Putin deu em troca? Absolutamente nada. Então a Rússia continua com ações agressivas na Europa, na Ucrânia, no domínio sobre a Crimeia. Os aviões russos fazem testes militares por toda a Europa, chegaram perto da Inglaterra outro dia. Quer dizer, a Rússia está cada vez mais com as manguinhas de fora, e o Trump não tem sabido responder à altura. Por quê? Porque ele tem um medo muito grande de que essa acusação de que a Rússia interferiu nas eleições americanas transborde também para o partido dele e para a campanha dele, porque existe uma outra acusação, que é não só os russos interferiram nas eleições, mas eles interferiram em conluio com a campanha do Trump. E se isso ficar comprovado, se isso for para frente, daí pode ter consequências muito sérias para o governo dele. Então, com medo disso, ele nega algo que parece bastante evidente. Agora, segundo as melhores investigações, houve sim interferência da Rússia. Certo. Se me permite fazer uma pergunta, eu acho que essa leitura é a mais forte, né, de que houve o conluio, até porque no começo do ano passado ele demitiu o James Comey, que era o presidente do FBI, que virou e falou: não, nós vamos prosseguir com a investigação, e depois esse mesmo diretor virou e falou: olha, depois da demissão. O Trump meio que me deixou entender que era para eu parar as investigações. Mas é muito errado ter uma leitura do seguinte: o Putin quer fazer o que quer, ele quer retomar aquela visão de superpotência, não só os Estados Unidos, eles também são uma superpotência. Agora, o Trump, ele é mais manipulável, então eu vou minar aqui a candidatura da Hillary Clinton para que o Manipulador ou manipulável? Manipulável. O Trump, o Putin consegue manobrar com mais facilidade o Trump, sem o Trump perceber. É muito errada a leitura de que eu vou eu vou ter interferência nessas eleições aqui, mesmo que o Trump não saiba de nada, porque eu quero ele lá no poder para depois eu fazer o que eu bem entender. É muito errada essa leitura, ou a mais forte é do conluio mesmo, né, entre os dois? Mas é bem possível, porque era do interesse russo, como você disse, que o Trump vencesse, mesmo se não tiver conluio das campanhas aí no meio, sabe? Porque o Trump, ele é um presidente que tira os Estados Unidos um
um pouco nessa posição de grande policial do mundo, que está tentando defender toda a ordem mundial. Então o Trump não quer. O Trump quer, vamos pensar apenas em nós mesmos. Vamos pensar apenas nos interesses dos americanos. Os europeus, se quiserem se defender, vão ter que pagar mais, vão ter que fazer seus exércitos. Na Ásia, a mesma coisa. Então, quer dizer, o Trump também sai do livre comércio, né? Não quer mais se unir ao resto do mundo em comércio. Então, vai criar um mundo mais isolado. Para a Rússia, isso é bom. O Trump traz mais confusão. Ele traz menos ordem mundial. Para a Rússia, então, está dentro dos interesses deles. O conluio não está provado. A interferência russa tem bastante evidências. O conluio ainda não. Ainda está muito cedo para dizer que de fato houve. Na sua coluna hoje da Folha de São Paulo, você levanta justamente isso. O Trump tem essas decisões em troca de economizar alguns trocados, mas para o resto dos outros países é bom. Exato. Ele vê o interesse, ele defende o interesse americano. Perfeito. Todo presidente defende o interesse do seu país. O problema dele é que ele acha que o interesse americano está indo contra, é antagônico aos interesses dos outros países. Isso não é verdade. Agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Paulinha, dias atrás a gente até comentou aqui no Morning Show a respeito do plano do empresário Elon Musk. Ele queria salvar os garotos presos naquela caverna na Tailândia de uma maneira, digamos, não sei, inusitada talvez, se é que eu posso dizer assim. O plano dele não foi adiante, mas agora está sendo contestado, inclusive. Isso. Por quem e por quem? Por um mergulhador, que é o Vernon Unworth. Acho que é assim que fala o nome dele, se eu errei, me desculpe. Mas esse mergulhador, ele foi muito importante nesse resgate, Edgar. Foi o cara que mapeou as cavernas dali. Sim. Então foi um cara realmente relevante. E o que ele falou é assim, gente... Vamos até assistir aqui as imagens dele. É claro que vai estar em inglês, mas eu vou trazer para vocês o essencial. Quer dar um sobe-sonzinho? Tá aí, ó. Falou que não tinha possibilidade nenhuma de dar certo, que o cara nem sabia como que eram essas cavernas por dentro, e que esse submarino era rígido, longo, então não poderia dar volta ali, não daria certo. Vários obstáculos, né, nessa passagem. Exatamente. E aí que ele dá a última pisada, né, que é falou que foi como se fosse um golpe de publicidade do Elon Musk. E quando ele começou a publicar também esses vídeos, muita gente falou, gente, o que tem a ver? O cara vai levar um submarino de uma pessoa pra lá, ele nem sabe como são a situação, etc e tal, mas ele foi de fato, viu, Edgar? Ele levou o submarino pra lá, ele postou isso no Twitter realmente, não acabou sendo usado, né? E depois ele foi criticado por esse mergulhador. E aí que deu mais um quiprocó, que não dá pra convidar pra mesma festa, Edgar. Porque eu não sei por qual motivo, mas o Elon Musk resolveu twittar a respeito dessas críticas, né? De dizer que essa história do submarino foi só um golpe publicitário. E aí ele usou palavras super, assim, discutíveis para falar sobre o cara. Ele falou, olha, a gente levou sim, a gente... Nananã, e nós vamos fazer um vídeo mostrando o mini submarino entrando na caverna 5 sem problemas. Desculpe, cara pedófilo. Você pediu por isso. Ele usou pedoguy, que é como se fosse um diminutivo para um homem pedófilo. Aí ficou todo mundo, quê? Acompanharam desse vídeo onde ele simula uma manobra por passagens estreitas ali, né? Isso ele já tinha feito, exatamente. É o vídeo que mostrou. Durante ali o resgate, ele foi postando esses vídeos desses testes, provando de que esse mini submarino, em alguma outra circunstância, até possa ser usado. Mas aí ficou essa história dele chamar o cara de pedoguy, de pedófilo, ninguém entendeu. Todo mundo começou a perguntar, por que você tá falando isso? Por que você tá falando isso na internet? Bom, aí ele falou que também nunca tinha visto esse britânico expatriado que vive na Tailândia em nenhum momento quando estava na caverna. Quer dizer, começou a argumentar, tipo, quem é esse cara para falar de mim? Isso pegou muito mal, ele apagou todos os tweets. E o mergulhador ficou muito indignado. A gente viu até no final, falou, olha, ele falou que eu sou pedófilo, eu vou até o fim com essa história, vou pra justiça, quero ver aí o que é que ele tem pra dizer. Então, Elon Musk pegando mal, fazendo cair a Tesla na empresa dele, bolsa, né? Que a empresa tá com problemas, viu?
com problemas financeiros e também ele, agora acusado de doar grana para os republicanos. Ele que sempre disse que doava para republicanos e democratas, para manter o diálogo aberto. Agora parece que foi descoberto também uma outra doação. Então, em maus lençóis. Querido, para de twittar, né, amigo? Você Por isso que eu estendeu. não compro um Tesla, cara. Você estendeu o quadro Não Convide pra Mesma Festa, né? Juntei mais um pessoalzinho aí que é melhor deixar Aí um separado. briga com o outro, chamou de pedófilo, aí outro briga aqui com o jornalista, fala o seu cheirador de cocaína. Tá bonito, Tá né? beleza. Eu só peguei coisa boa hoje. Tá beleza, Eu tô Fabi, muito bom. boa, muita cultura aqui comigo hoje. É isso aí, vamos então fechando a lojinha hoje, acabou o Morning Show, a gente promete voltar amanhã, mas tem ganhador, olha aí. Tem ganhador, é a @MilenaRLDias, Boa. que não quer convidar pra mesma festa o Neymar e a seleção brasileira. Depois ela fala, tô brincando. Acho que não sei. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, amanhã tem mais a partir das 10 aqui na... E isso, a gente volta com a nossa revistinha radiofônica. Valeu, cuidem-se, tchau. Morning Show.